Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar com você que quer demorar menos entre a primeira e a segunda relação. Você tá ali com a sua parceria, você teve a primeira relação, ejaculou, todo mundo teve o orgasmo, teve o prazer e agora você entra naquele tempo de latência, naquele tempo entre a primeira e a segunda. Tem muita gente que reclama, pô, meu tempo de latência é 1 hora, demora meia hora, eu demoro 2 horas, eu demoro muitas horas e eu quero encurtar isso. Como que eu consigo, doutor, dar a segunda mais rápido, né? Que é como o pessoal pergunta geralmente. Eu vou responder aqui nesse vídeo, você vai dizer desse vídeo, sabendo como diminuir o tempo entre a primeira e a segunda relação sexual. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Peço a você para desde já se inscrever no canal, curtir o vídeo e assinar o sininho. Isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo para a saúde sexual masculina. Não deixe de fazer isso aí. Muito obrigado por fazer agora. Diante disso, diante dessa queixa que é comum aqui nos comentários, aqui no consultório, doutor, beleza, eu queria diminuir o tempo entre as duas relações sexuais que eu quero ter com a minha esposa, com a minha parceria e tudo mais. Eu demoro demais, eu tenho relação e aí ejaculo e vou demorar horas ou nem consigo ter uma relação tão próxima naquele mesmo momento. E como que a gente faz para encurtar? Vamos ser rápido aqui. A ereção, pessoal, é um fenômeno vascular. Para que você tenha a ereção do seu pênis, precisa chegar sangue no corpo cavernoso, entumecer esse corpo cavernoso. Isso aumenta a qualidade da ereção. Então, quanto mais sangue, mais qualidade da ereção, mais duro fica seu pênis. Isso faz com que seu pênis comprima as veias que drenam o sangue do pênis. Então o fenômeno da ereção é um equilíbrio entre entrada e saída de sangue. Quanto melhor essas veias são comprimidas, menos sangue foge do pênis. Lembrando que o corpo cavernoso ele é revestido por uma túnica que chama de túnica albugínea, que ele é revestido. Então o corpo cavernoso pressiona essa túnica que depois pressiona as veias. Se você tiver uma túnica muito rígida, por exemplo, você tem uma pressão ruim. Você não consegue comprimir as veias de forma adequada. Então foge sangue. Então foge mais sangue do que você gostaria. A ereção começa a ficar menos duradoura e a gente vai entender por que isso pode influenciar nesse tempo de latência. Então como que a gente faz, pessoal? Qual que é o sentido? Qual que é a premissa principal? Precisa chegar mais sangue no pênis. Se você tem uma ereção de melhor qualidade, depois que você ejacula, se chegou muito sangue ali, as veias, quando você termina, é normal que depois que você termine de ejacular, tenha um processo de relaxamento. Você tem um estímulo parasimpático importante, então você relaxa seus vasos sanguíneos, relaxa as veias, relaxa o bulbo cavernoso, a musculatura que serve para prender. O bulbo cavernoso é uma musculatura que serve para prender o sangue no pênis, prender o sangue nos corpos cavernosos. Quando você relaxa esse bulbo cavernoso, o sangue reflui pelas veias e você tem um tempo ali de detumescência do pênis. Isso é normal. É anormal você ter uma relação, ejacular, continuar com o pênis ereto e ir para outra. Isso é anormal, isso não é normal. Pode eventualmente acontecer com um ou com outro, mas não é o mais comum, tá? Isso não é o mais comum nem de longe. É normal que você tenha um tempo de latência entre duas relações sexuais. Mas quanto mais sangue chegou no pênis naquela primeira relação, na primeira relação que você teve, menos sangue drena. Então, por mais que você teve uma detumescência, ainda tem sangue estacionado ali no corpo cavernoso. Ele diminuiu a ereção, mas ele continua entumecido por sangue. Isso facilita, basta um estímulo sexual logo depois ali de um tempo de relaxamento saudável, que você pode ter uma ereção novamente. Então, qual que é a nossa intenção para diminuir essa latência, diminuir esse tempo nessas duas relações? Chegar mais sangue no pênis, melhorar a qualidade da sua ereção. E como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos para a lista que a gente pode fazer. Primeiro, melhorar a sua condição cardiovascular. Se a gente precisa chegar mais sangue ali, a gente precisa pelo menos você fazer exercício físico de forma regular. A gente sabe que os pacientes que praticam exercícios físicos regulares, pelo menos 30 minutos por dia, ele produz mais testosterona, 20% a mais do que ele produziria se não praticasse aquele exercício. Ele melhora a condição cardíaca dele, melhora a condição vascular, chega mais sangue no pênis. Então é sabido, o paciente que pratica exercício, ele tem ereção melhor, de mais qualidade, uma vida sexual mais saudável. Emagrecimento, paciente obeso, ele produz menos testosterona, ele produz menos óxido nítrico, ele é um paciente inflamado, ele tem ereção de pior qualidade. Então o paciente obeso, ele sabidamente, no longo prazo, ele tem uma vida sexual
menos feliz. Ele tem uma vida sexual mais frustrante, porque ele muitas vezes tem uma incidência de ejaculação precoce maior, ele tem problemas de autoestima, ele tem uma condição cardiovascular pior, chega menos sangue no pênis e ele tem uma ereção de pior qualidade. Então, emagrecimento, exercício físico. Terceira coisa, pessoal, parar de fumar. Parar de fumar é extremamente importante. Parar de fumar, o cigarro, ele lesiona o endotélio, que é a camada mais interna do vaso sanguíneo, e cria placas de ateroma ali, impedindo a chegada de sangue no pênis. Então, o paciente que é tabagista de longa data, tabagista ativo, ele sabidamente tem uma ereção de pior qualidade. E todos os tratamentos no paciente tabagista, eles funcionam de forma pior. Então, parar de fumar é extremamente importante para que chegue mais sangue no pênis e você diminua o tempo entre as duas relações, que é o que você quer fazer aqui. Doenças mal controladas, um grande destaque para o diabetes. Lembra que eu falei com vocês que o corpo cavernoso, quando ele se enche de sangue, ele tem que comprimir as veias, impedindo a fuga venosa, beleza? Mas o corpo cavernoso é revestido por uma túnica albugínea, uma túnica que está entre o corpo cavernoso e a veia. Então, se essa túnica tem que se distender, se ela não se distender, o corpo cavernoso não consegue comprimir as veias. E o que faz com que ela tenha uma menor capacidade de distensão? Diabetes mellitus. O diabetes, ele diminui a quantidade de elastina nessa túnica albugínea. Então ela fica menos elástica, mais rígida, fazendo com que o corpo fique preso dentro dela e não consiga comprimir as veias da maneira correta. Então, diabetes mellitus é a principal doença a ser combatida para melhorar a sua ereção e diminuir o tempo entre a primeira e a segunda relação sexual. Medicações, pessoal. Tadalafila, sildenafila, vardenafila, medicações que fazem uma vasodilatação e melhoram a chegada de sangue, aumentam a chegada de sangue no corpo cavernoso. Sem dúvida, são medicações que vão, ao melhorar a chegada de sangue no corpo cavernoso, aumentar o seu tempo de relação sexual. Eles aumentam o tempo de relação sexual e, portanto, a manutenção de sangue no corpo cavernoso. Depois que você termina a primeira relação, tem mais sangue ali no corpo cavernoso. Basta um estímulo depois que você tem uma nova ereção e está pronto para ter uma nova relação sexual. E por fim, tem uma coisa que é extremamente importante, está muito presente na sua vida, por exemplo, que tem esse tipo de queixa: nervosismo e ansiedade. Se você terminou uma relação sexual e você começa já a ficar nervoso, ansioso, porque tô demorando para ter a prova, tô demorando para ter ereção, tô demorando. Você começa a ficar nervoso, ativa um sistema no seu organismo, chama sistema nervoso, sistema autônomo simpático. O sistema nervoso simpático, ele tem como principal neurotransmissor a adrenalina, noradrenalina. A adrenalina que faz vasoconstrição, principalmente em vasos periféricos. Por quê? É um sistema que ele é ativado em situações de luta, de fuga, que você está nervoso, está precisando reagir. Então ele direciona o sangue para os órgãos centrais, ele faz uma vasoconstrição periférica, inclusive da artéria cavernosa do pênis. Então, se você começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, o sangue ele é desviado do pênis e da periferia do seu corpo para o centro do corpo, para o coração, para a musculatura. Então, se você fica nervoso, você ativa substâncias como noradrenalina, adrenalina, cortisol, que você vai diminuir a chegada de sangue e a manutenção de sangue no pênis. Então, você que estava querendo ter logo a segunda relação, você vai diminuir ainda mais as suas chances de ter a segunda relação, porque o sangue está fugindo, o sangue não está entrando e, portanto, você está mais distante da sua segunda relação sexual naquele mesmo momento. Então eu trouxe para vocês aqui alguns motivos, algumas técnicas para que você consiga diminuir o tempo de latência. Então, melhora da condição cardiovascular através de exercício físico, emagrecimento, parar de fumar, controle do diabetes, tadalafila, não, outras medicações, vardenafila, sildenafila, controle da ansiedade e do nervosismo. São formas de você melhorar, diminuir o tempo entre as duas relações sexuais. Beleza? Espero ter te ajudado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Qual que é o seu tempo de latência? Quanto que você demora entre a primeira e a segunda relação? Vamos botar aqui para todo mundo comparar e saber o quanto que é o normal da galera aqui do canal. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo.